Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Batismo com o Espírito Santo. E nós vamos entrar nesse momento, e esse programa, essa edição, é toda especial, porque nós vamos falar exatamente do momento do derramar do Espírito Santo. Então eu vou ser bem econômico agora nessa abertura, apenas dizer o seguinte: se você está nos assistindo pelo YouTube, você tem a oportunidade de ver as edições anteriores na playlist do programa. Você tem a oportunidade de assistir as edições anteriores para poder ir acompanhando até esse momento que nós chegamos aqui, tá certo? Se estiver no YouTube, não esqueça, curta, comente e compartilhe, porque isso é muito importante, potencializa esse conteúdo. E nós vamos já entrar para valer agora no programa de hoje, na edição, no assunto que vamos tratar hoje. Você vê aqui os pastores que estamos participando mais uma vez desse programa, que aliás estamos desde o primeiro dia, né? Tem sido uma bênção isso. Eu cumprimento o pastor Antônio Carlos Peixoto, Pai Senhor. Amém, querido Josias, a Pai Senhor, ao Wallace, a todos os irmãos que estão nos assistindo. Amém. Pastor Wallace Rosete. Pai do Senhor Josias. A paz do Senhor. Pai do Senhor a todos. Muito bem. Falamos sobre o Espírito Santo e as operações do Velho Testamento, falamos sobre o Espírito Santo e suas operações na vida de Jesus. Agora vamos ver o Pentecostes. Wallace, está contigo. Nós vamos ler o texto que está em Atos Apóstolos, no capítulo 2, do primeiro verso ao verso 4, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Glória Bom, a Jesus. eu quero colocar para vocês aqui comentarem por quê. O texto que você leu, Wallace, fala sobre o derramar do Espírito Santo. Dia de Pentecostes, reunidos no mesmo lugar, como diz a palavra, e ali aconteceu, e os irmãos que quiserem ler Atos capítulo 2, vão ver todo o desdobramento desse momento marcante do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Mas o que eu gostaria que vocês comentassem é que não foi um evento isolado na história da igreja ou na história da humanidade. Da mesma maneira que a gente olha para o Éden e a relação do homem com Deus como algo maravilhoso, a criação, a grandeza desse momento, que a gente olha para Jesus, do seu nascimento, a morte e ressurreição de forma gloriosa, de forma com tantas evidências da ressurreição, marcas, sinais, de maneira que não há dúvidas da sua ressurreição. O derramar do Espírito Santo também foi um momento muito marcante. E um momento profetizado tanto no Velho Testamento, e nós já passamos por isso, já falamos sobre isso, como profetizado pelo próprio Senhor Jesus. E aqui eu queria que vocês comentassem esses dois momentos. O Velho Testamento, nas palavras do profeta Joel, de maneira muito clara, e pelo Senhor Jesus, no momento em que ele assopra sobre os seus discípulos. O que é que vocês complementam? Eu gostaria de começar pegando um gancho, Josias, que você falou sobre o Éden, e depois o companheiro Wallace pode falar desse lado de Jesus Cristo, né, anunciando. Quando o homem ele sai da presença do Senhor, o Senhor coloca em prática um projeto que estava pronto desde a eternidade. E neste projeto, ele se incluiu no projeto, ele incluiu o seu Filho, e como se não bastasse, ele incluiu o seu Espírito Santo. Aquilo como falamos em outro programa. É intocável. Você dá glória ao Espírito Santo, mas não se toca nele. Se eu fosse, falar contra o Pai, você está perdoado, filho, mas contra o Espírito Santo não tem perdão, não. Então o Espírito Santo é algo maravilhoso, tem feito a obra de uma maneira maravilhosa. Então Deus se incluiu o seu Filho e o seu Espírito Santo. E nós vemos isso ao longo da história registrada na palavra. Até a chegada, até hoje, passando por todos os homens anteriores
a sair do Egito, passando pelos juízes, pelos reis, pelos profetas. Nós vemos a figura do Espírito Santo, que é a tônica desse programa. E nós vimos que o Espírito Santo está presente de uma maneira impressionante. Como é que ele enche os juízes com o Espírito Santo, como é que ele enche os reis. Nós vimos aqui Davi cheio do Espírito Santo, enfim. Então, o Espírito Santo é algo de marcante. Na primeira fase, a ênfase era do Pai. Nós vimos também aqui Jesus Cristo, a ênfase era de Jesus Cristo, do Filho, mas o Espírito Santo está agindo de uma maneira impressionante. Então, essa figura do Espírito Santo, ela me maravilha particularmente quando nós nos aprofundamos no estudo do Espírito Santo, até chegar o momento que ele cumpriu a profecia, né? E o momento que eu quero voltar atrás, breves palavras, quando um dos juízes fez uma prova ao Senhor, do novelo de lã e da relva. Um momento só no novelo caía o orvalho, e no outro momento em toda a relva, mostrando este momento que depois foi profetizado que ia acontecer. Então é algo de maravilhoso. O Espírito Santo, é impossível não acreditar que houvesse o derramado do Espírito Santo em toda a palavra, e particularmente no dia do Pentecostes. Amém. Interessante que Davi, no Salmo, ele fala assim: tal ciência para mim é maravilhosíssima, ele usa o superlativo. Salmo 139, né? Porque fala esse conhecimento, conhecer essa ação do Espírito Santo é o grande milagre, né, na vida do homem, né? Então nós vimos Joel profetizando, né, falando sobre nós, sobre a igreja que seria marcada com isso, e o próprio Senhor Jesus, como você mencionou, né? Quando lá no verso 20, o Senhor diz assim: e havendo disso isso, os discípulos estavam preocupados ali, com as portas cerradas, né, diante do momento que eles viviam. Aí, assim, e havendo disso isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, né? Então, Glória a Deus. você vê lá em Joel, aproximadamente 800 mil anos antes de Cristo, né? 800 anos antes de Cristo, e depois Jesus, no ministério dele, ele recebeu o Espírito Santo, quando Pedro, né, viu sobre ele cair do Espírito Santo, né? João, né? João. Sobre ele no rio do batismo, em forma corpórea de uma pomba, e agora o próprio Senhor Jesus, naquele momento, antes de ser assunto aos céus, aqui já ressurreto, exatamente, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Que coisa notável, né? E agora o evento principal para nós, como igreja, que é o cumprimento da profecia, né? Quando o Espírito Santo é derramado agora, não sobre um, né, Peixoto, como você mencionou, mas agora sobre todos, né? Sobre toda a igreja, né? Jesus encerra a sua parte desse projeto falando aquilo que ele era cheio. Ele: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas antes ele sopra sobre os irmãos. Mais tarde, nesse momento aqui, na cruz ele entrega o espírito. Nesse momento aqui, o Pai que recebeu o espírito do Filho, ele derrama sobre o Filho de novo. Agora na forma do corpo de Cristo. Agora uma outra dispensação ia começar para nós, maravilhosa. Não, isso é algo glorioso, porque quando você entende que já é pauta de outros programas que a gente tem aqui na programação da TV Manaim, você entende igreja, corpo de Cristo, você vê que é este Espírito que foi derramado, é o que você falou agora, pessoal, de novo sobre Jesus, mas agora na forma de corpo, né, na forma da igreja. E apenas você fez menção, Wallace, sobre Joel, profeta Joel, 800 anos antes de Jesus, e só para os irmãos terem como referência, é quando Joel disse assim: depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Então, é uma profecia do Velho Testamento que se configura ou se consubstancia em Jesus, no momento em que ele sopra, que para acontecer, Jesus precisava morrer na cruz do Calvário. Ele morreu, ele ressuscitou, para que esse Espírito Santo que estava sobre ele chegasse para nós tivéssemos a condição, por ele, pela morte dele na cruz do Calvário, de viver a bênção, né? Não somos merecedores de sermos cheios do Espírito Santo. Essa é a nossa experiência. Amém. Joel 2, né? Joel 2, 28 a 32. Exatamente. Então, Jesus, ele estabelece o seu corpo
E ele, como é o criador de todas as coisas, né? O homem é a coroa da sua criação. Ele sabe que o corpo físico, o nosso corpo, ele só consegue ter vida porque tem esse tecido que circula, que é o sangue. Uhum. Quando o sangue para, doutor, aí eu falo, o doente parou, isto é, o sangue parou de circular. É corpo? É, mas é um corpo morto. Uhum. Como Jesus Cristo, ele é vivo, ele é a vida, eu sou o caminho e a verdade, ele é a vida em si, ele derrama essa vida sobre a igreja para que a igreja continue o seu ministério. É o ministério de Jesus continuado agora. Não ele aqui e ele ali, ele na Samaria, ele na Judéia. Não, agora ele está em todos os lugares através do seu corpo espiritual, que é a igreja. E um Glória corpo a vivo. Deus. Por que vivo? Porque tem o Espírito Santo. Glória a Jesus. Bom, quando a gente vê o Pentecostes, né, você tem um evento que, inclusive, para muita gente, parou ali, se encerrou ali Um dia só e acabou. e acabou. Muito bem. E na própria palavra, nós vamos vendo que houve os resultados do Pentecostes, eles continuaram acontecendo na vida da igreja. Tá? Então, um deles, Atos, capítulo 4, verso 31 e 32, é com você, Wallace. Diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, as primeiras, na verdade, não é essa a primeira evidência ali da ação do Espírito Santo, é uma que nós trouxemos aqui muito clara, né, que o lugar se movia. Por que eu estou dizendo que não é essa? Porque logo no dia de Pentecostes, Pedro se levanta, faz isso que nós fizemos aqui agora, associa com Joel, com o profeta Joel, ele faz menção ao profeta Joel, e ele prega para aquela multidão que ali estava, em Jerusalém, que estavam na festa da Páscoa, né? E você começa já a ver num cenário onde tudo apontava para uma dissolução do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o líder foi morto. Na cabeça daqueles que o mataram, não matou Jesus, matou o projeto, matou a obra, né? E, na verdade, o Espírito Santo veio, Jesus disse, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, né? E eles, cheios do Espírito Santo, Pedro levanta com a autoridade do Espírito, prega, e você começa a ter um processo de conversões em quantidade ali, de maneira maravilhosa, como resultado da operação do E Espírito. só pelo Espírito, Pedro prega um dia e quase 4.000 almas se convertem. Sim. Eu pergunto, qual é, humanamente falando, como que você pode convencer 4.000 pessoas, aproximadamente 4.000, quase 4.000, né? Convencer quase 4.000 pessoas de que o homem, ele era o Filho de Deus, ele morreu, começa a dificuldade por aí. Como é que o Filho de Deus morreu? Era o Filho de Deus, cumpriu as Escrituras, morreu, ressuscitou, foi para a glória, derramou o Espírito Santo e está vivo. E vai voltar. Então, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não só não prega um negócio desse, como você não aceita. Saber que Jesus Cristo morreu, está vivo e vai voltar a qualquer momento. Wallace. E para colaborar com isso, foi o que aconteceu. Porque eles ficaram espantados com aquilo, né? Os cretenses, todos aqueles que eles estavam, e eles disseram assim, e outros zombando diziam, eles estão cheios de mosto. Isso é né? divino. Mas na verdade, esses homens não estão embriagados, como vos pensais, sendo a terceira hora do dia, mas sim o que diz o profeta Joel. Né? Quer dizer, ali estava acontecendo aquilo que foi profetizado, mas as pessoas, isso que você falou é a pura verdade. Porque o homem sem a revelação, o Espírito Santo presente, ele jamais vai conhecer Jesus como Jesus é. Ele não vai, ele vai conhecer o Jesus histórico, que morreu e acabou. Mas o Jesus vivo, que está aqui presente conosco agora, Glória só a pelo Deus. Espírito Santo. Glória a Deus. E eu linko o que vocês acabaram de dizer
Porque se não for pelo Espírito Santo, ele não prega. Não. E se não for pelo Espírito Santo, ele não se converte. Hum. Quem ouviu a pregação não se converte. É os dois lados. Os dois lados. Do pregador e do ouvinte. Se for pela razão, não, esse pescador aí tá fora. Por isso que o Senhor Jesus deu o conselho, ficar em Jerusalém até que sejais revestido do poder, né? Eles precisavam ser revestidos do poder do Espírito Santo para que essa palavra chegasse até os nossos dias, né? Vencesse o tempo certo e chegou até os nossos dias e encheu o nosso coração e nos faz crer na eternidade. Eu me lembrei dessa palavra, né? Está em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Eu me recordo dessa palavra. Foi esse estou repetindo porque é a alegria tão grande de reviver a palavra, né, Wallace? Eles saíram para evangelizar o mundo inteiro, né? Uhum. Pelo Espírito, largaram tudo. Pelo Espírito. Largou a cidade que ele viveu, os amigos de infância, tudo para ir para lugares que eles nunca foram antes, para conversar com pessoas que nunca tinham conversado antes. Abandonaram, deixaram tudo para trás. Largaram tudo para fazer o evangelho e só pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo que está aqui conosco hoje, repetindo mais uma vez a frase do meu querido pastor Wallace, o Senhor que está presente aqui, só por ele é que o Senhor fala, vai, e ele vai mesmo. Glória a Deus. E aqui eu trago de volta ao texto que o Wallace leu, né, de uma das experiências vividas pela igreja pela operação do Espírito Santo, em Atos 4, quando diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E até hoje está movendo. Glória a Deus. Tivemos uma experiência na igreja, aproveitando com esse texto, né? No dia de quinta-feira de oração, né? O Senhor deu vários dons espirituais, muitos dons, que é a evidência do corpo vivo, né? Uhum. E nós começamos a transmitir, e o Senhor mandou ler esse texto. E foi um momento assim, só ler o texto, um momento de quebrantamento, quer dizer, tremeu os alicerces, não da igreja, mas nosso, dos servos de Deus, né? E essa mesma operação continua. Você que está aí, você quer ver o sol tremer? Deixa o Espírito Santo te visitar. O interessante, meus irmãos, que o batismo com o Espírito Santo, repetindo, que não foi tão somente para um dia, que era uma festa dos judeus, festa das semanas, ou festa da colheita, né? E tinha judeu de todas as partes do mundo, estavam ali, do mundo de então. Judeu de tudo quanto é lugar. Por isso que a cidade estava cheia de gente, era uma festa deles, a quarta festa dos judeus. Logo depois viria a festa das trombetas. E nessa quarta festa, onde estava Jerusalém lotada, ele fala essa palavra e Deus opera. E o interessante é que não foi tão somente, se é que podemos falar isso, tão somente o batismo com o Espírito Santo. Essa não é uma frase que não encaixa. Mas não foi só o batismo com o Espírito Santo. E Joel tinha profetizado. Olha o que Joel fala. Vosso Espírito Santo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Joel cita as evidências do Espírito Santo sem falar aquilo que Paulo falou, os dons espirituais. Paulo, depois que era judeu, né, e ele fala em Atos, ele falou, olha, eu excedia muitos da minha época, da minha geração. Ele era um judeu extremo e ele excedeu a muitos, ele fala isso. Ele conhecia tudo e ele falou do batismo com o Espírito Santo e falou de um detalhe, ele soltou assim, profetizarão. Isso era novo para Joel? Não. Tanto é que ele profetiza, era uma profecia. Então, no passado, o Senhor deu visões, revelações, profecia, deu sonhos. O Senhor deu sabedoria, né, com Daniel onde ele estava. Os profetas que passaram, Jeremias, sabedoria tremenda, ele até preso, onde ele estava. Os profetas todos tiveram a sabedoria, discernimento. E aqui agora, o que o Senhor faz? O Senhor derrama todos os dons que ele vem falando desde o passado, derramou às vezes em outro, e os dons espirituais são marcantes na vida da igreja desde o Pentecostes. Não foi batismo com o Espírito Santo, como você muito bem falou, não é para um dia. Ele acompanha a história da igreja até os nossos dias. Glória a Jesus. Bom, a Glória gente a Jesus. Precisa encerrar,
por conta do tempo, mas a gente continua, se Deus assim permitir, falando sobre as ações do Espírito Santo na vida da igreja no Novo Testamento, na sequência dessa edição. Amém? Amém. Peixoto, Pai Senhor. Josias, a paz, Senhor, uma alegria tremenda, imensa estar aqui com você, com o Wallace e com os demais, falando sobre o Espírito Santo. Amém, Wallace. Pai do seu Josias, Peixoto e os demais irmãos que nos assistem. Então, você já sabe, se programe para assistir ao programa da semana que vem. Certamente Deus trará também grande conhecimento, entendimento da operação do Espírito Santo na sua vida e mais ainda, mais do que saber sobre a operação do Espírito Santo é ser alvo dela. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, tá certo? Se estiver assistindo esse conteúdo pela TV Manaim, continue acompanhando a programação muito bem feita, com alegria e com a direção do Espírito Santo. E se você estiver no YouTube, não esqueça, curta, comente, compartilhe e fale sobre a sua experiência. Vai lá no comentário, coloca a sua experiência com o Espírito Santo de Deus. É muito bom saber que você está acompanhando e está como se fosse sentado aqui à mesa com a gente, tá certo? Deus abençoe, a paz do Senhor. TV Manaim, uma TV para você ver.